Falando sobre um caso de violência, um vizinho de um suspeito, um homem suspeito de matar e deixar na calçada uma menina de 12 anos, reconheceu o rapaz de 25 anos como seu sobrinho e entregou à Polícia Militar de Belo Horizonte as imagens captadas pelas câmeras de segurança da residência. A gente tem essas imagens? Acredito que sim. O vizinho foi procurado pela polícia. A menina foi deixada na calçada de uma rua no bairro de Bela Vitória, na capital mineira. Ao lado da casa do suspeito mora o tio dele, que foi procurado pela PM depois que a corporação foi acionada. O tio reconheceu o sobrinho nessas gravações, as imagens vão aparecer daqui a pouco na sua tela. Para a PM, o vizinho afirmou que, ao assistir essas imagens que você está vendo aí, identificou o próprio sobrinho, carregando a menina nos braços e a colocando na calçada. Esse é o momento em que ele entra na casa e depois aparece já com ela desacordada nos braços, colocando aí a garota. Primeiro ele olha, né? Olha, dá uma olhada, disfarça, volta, e depois ele aparece com a garota já desacordada nos braços, finge pedir socorro, veja que ele coloca ela rapidinho ali, né? E depois simula ter encontrado ela e pedir socorro e tudo mais, mas ela já estava sem vida. Tem uma atualização sobre esse caso, pessoal. Abre a reportagem para a gente trazer uma nova notícia sobre este assunto. Enquanto a gente posiciona, já está aí, ó. Polícia aguarda laudo sobre morte de menina de 12 anos. Suspeito nega o abuso. A Polícia Civil informou que ainda não é possível determinar a causa da morte da garota. A polícia aguarda o laudo para determinar o que aconteceu na casa. Só então vai ser possível determinar se a menina usou drogas, como alega o suspeito, e se houve abuso sexual, explicou o delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, Leandro Santos. O corpo não tinha sinais externos de violência, por isso o delegado disse que precisa de exames para saber com relações a possíveis lesões internas. O suspeito, um homem de 25 anos, que aparece aí nas imagens, foi preso em flagrante. Ele já tinha passagem pela polícia por estupro de vulnerável, foi preso em 2021. O local onde o corpo foi encontrado era usado para uso de drogas e prática sexual. A polícia também investiga se o suspeito e a vítima já se conheciam antes. O homem suspeito disse à polícia que encontrou a menina usando drogas em um campo de futebol de um bairro lá de Minas Gerais, bairro de Nazaré. Na casa, segundo a versão do homem, a menina teria continuado usando drogas, depois ficou com falta de ar, por isso ele teria levado a menina para fora de casa. O suspeito não soube precisar quanto tempo a vítima permaneceu no local, segundo a polícia. Vamos chamar aqui o colunista Thales Faria e a cientista política Deise Ciocari. Uma ótima tarde aos dois, bem-vindos. Thales, começo contigo. Aliás, antes deixa eu ouvir a Deise, porque é um caso que envolve a mulher, né? Então deixa eu começar com a Deise Ciocari, porque a violência contra a mulher tem crescido bastante, infelizmente, Deise. A gente tem visto casos como esse. Não sei se tem crescido ou as imagens, né, têm delatado mais do que antes. Boa tarde para você, bem-vinda. Oi, Diego. Boa tarde, Thales. Prazer estar com vocês de novo, estava com saudade. Então, vamos lá. Esse caso é estarrecedor por muitos motivos, né? Eu vi que o suspeito insinuou que a menina usou drogas, né? Como se isso fosse um motivo ou uma justificativa para tudo que aconteceu, para a irresponsabilidade dele, né? E a gente vê vários outros casos acontecendo no mesmo sentido, né? Pegando numa outra linha, mas ou a mulher estava com uma roupa curta demais, ou estava justa demais, ou ela se excedeu na bebida na balada, e aí isso justifica uma possível contravenção contra ela. Então, é de novo a mulher sempre como vítima, né? Nesse caso, a gente vê mais ou menos o discurso se repetindo. Um outro ponto que me chama a atenção nesse caso é o fato do suspeito já ter sido preso, né, justamente por abuso, por estupro, e aí ele está de volta nas ruas, né? Que daí eu puxo para um ponto que a gente tem discutido muito agora, principalmente com a indicação do Lewandowski para o Ministério da Justiça, que o Lewandowski ele tem um olhar mais direcionado para a recuperação dentro do encarceramento, né? E a gente sabe que aqui no Brasil a população carcerária é uma das maiores do mundo, eu acho que ela é a terceira, ela só perde para a China e Estados Unidos, né? Se eu não me engano, terceira ou quarta, né? Não lembro se a Rússia está na frente. E aí, quando a gente vê esse tipo de coisa, quando a gente vê um reincidente nas ruas, a gente volta para essas discussões que estão em pauta hoje, né? A própria saidinha.
os presos têm direito a 7 saídas por ano para ver suas famílias. O que esse sistema penitenciário está fazendo com essas pessoas que não têm a possibilidade do mínimo de ressocialização, que é uma pauta que o Lewandowski levanta e que precisa ser discutida urgentemente, né? As pessoas voltam piores para as ruas. Eu sei que vai entrar na pauta do UOL e tem sido pauta constantemente aqui a questão do narcotráfico que tem dominado as cadeias. Então a pessoa entra lá, às vezes por um furto muito pequeno, e 70% das pessoas que estão presas no Brasil, elas ainda não foram condenadas. Essas pessoas elas não conseguem escapar dos narcotraficantes, né? Então elas acabam sendo coagidas, porque senão elas morrem. Então tem todo um problema. Eu nem vou falar do problema educacional dessa pessoa colocar a menina morta na rua e não prestar ajuda, não prestar socorro, como a gente vê em tantos outros casos. Então são pautas relacionadas à educação e segurança pública que precisam ser urgentemente discutidas. A gente tem que parar de discutir supérfluos e guerra cultural e voltar a discutir essas questões, porque isso está ficando corriqueiro aqui no Brasil, né? É lamentável, eu espero agora que com a saída do Lewandowski para o Ministério da Justiça, a gente comece a discutir de uma forma séria a questão do encarceramento no Brasil, porque esse suspeito aí, ele já teve preso, e agora ele saiu na rua e ele comete essa atrocidade, um mínimo de não prestar socorro à vítima, e pior, tentar ainda justificar que possivelmente ela usou drogas. Não existe. Essa justificativa ela não poderia nem existir no discurso dele. Pois é, e ele, um homem de 25 anos, eu até falei violência contra a mulher, mas era uma menina, né, uma criança de 12 anos, o que torna o caso ainda pior. Tá?